Olá, muito boa noite, graça e paz a todos que nos ouvem nesta noite. Hoje é um dia importante para o cristianismo. Hoje é um dia em que celebramos a morte de Cristo. Hoje é sexta-feira, a paixão de Cristo, onde Cristo morreu, foi sacrificado, vivo. Deus enviou o seu Filho ao mundo para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, O verdadeiro sentido da Páscoa. A palavra Páscoa significa passagem, transição, passagem, de um estágio do estágio, passagem da morte para a vida. No Antigo Testamento, a passagem do Mar Vermelho, onde o povo foi liberto, onde o povo escapou, passou em seco pelo Mar Vermelho. Por isso que significa passagem. E no Novo Testamento, passagem da morte para a vida, sabemos que Jesus, ele passou por 3 estágios, 3 fases, Ele passou pela fase de prisão, ele foi preso, por Pilatos. Ele foi para a corte, foi preso, depois ele foi para o tribunal, foi julgado no tribunal, ele foi preso e depois ele foi julgado e condenado. Preso, julgado e condenado. Passou por essas 3 fases para que eu e você venhamos ter o direito da vida eterna. Pela sua graça, sua morte, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, ele levou sobre si os nossos pecados. Então, para todos que são cristãos autênticos, cristãos verdadeiros, que comemoram a Páscoa de uma forma respeitosa, que comemoram a Páscoa de uma forma mais temente, mais respeitosa, Muitos nos dias de hoje estão comemorando a Páscoa, bebendo, até mesmo fazendo churrasco, outros estão comendo peixe, Cada um está comemorando da sua forma. Os católicos, que são cristãos também, com todo respeito, tem o costume dos católicos na sexta-feira comer peixe. Até aí tudo bem. É uma tradição, a gente não está aqui para julgar nem apontar. Mas eu falo dessas pessoas que não conseguem respeitar a sexta-feira da paixão, não conseguem respeitar uma data religiosa, uma data específica para o cristianismo, onde se deveriam ter mais respeito, ter mais temor. Essa pessoa bebe a semana inteira, bebe na segunda, bebe na terça, bebe na quarta, farreia, bagunça. Por que não respeitar pelo menos a sexta-feira, faz um jejum, faz uma reza, uma oração, Independente da sua religião. É o que a gente está precisando viver no Brasil, é um avivamento, é um despertamento para o respeito, para o temor a Deus. As pessoas precisam mais, as pessoas estão desconectadas de Deus, as pessoas estão afastadas de Deus. Quero ler um versículo aqui da palavra de Deus, no livro de Marcos, capítulo 14. Marcos 14, versículo... Eu fugi um pouco aqui, 15, Marcos 15, 40
2 diz assim: E chegando à tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera de sábado. Então, dia da preparação. Na tradição judaica, que o dia da preparação, né, que era a guarda do sábado, né? Os judeus guardavam o sábado e guardam até hoje. Então, a tradição, segundo a tradução judaica, Jesus não poderia ser sepultado a partir das 6 horas. Porque os judeus, 6 horas, eles não fazem mais atividade manual, obra nenhuma. É o horário de preparação deles para a guarda do sábado. Então Jesus tinha que ser sepultado antes das 18 horas. Por isso que no texto está falando, chegando à tarde. Tá? Chegando à tarde. Aí eles correram, se apressaram para sepultar Jesus, né? Para sepultar Jesus antes do pôr do sol, antes das 18 horas. E vemos aqui no capítulo 16, que chegando e passado o sábado, por isso que tem a sexta-feira da paixão, que é a sepultura, o sábado de aleluia e o domingo de Páscoa, que é a ressurreição, né? E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã, cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: Pois, como podemos, quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E, entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca e ficaram espantadas. Já tinha um anjo ali na pedra do sepulcro, o anjo já tinha removido a pedra. Jesus já não estava mais lá, né? Porém, e disse-lhes: Não vos assustais, buscar Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Louvado seja Deus, né? Então aqui está falando nesse texto especificamente, nesse versículo 42 e 16, capítulo 16, né? O 42 está no 15, capítulo 15, verso 42 fala da sepultura. E o capítulo 16, versículo 1 ao 6, fala da ressurreição de Cristo. Por isso que é a sexta-feira da paixão, o sepulcro, o sepultamento, sábado de aleluia, aquele período que Jesus ainda está inconsciente, e no domingo pela manhã Jesus ressuscita, quando Marta, Maria, mãe de Tiago, as duas Marias, aquelas mulheres que seguiam Jesus, que estavam com ele lado a lado, foram ungir, né? Foram ali prestar sua despedida, né? No túmulo de Jesus ele já não estava mais, já tinha ressuscitado para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está aí esta palavra para você entender o verdadeiro sentido, o significado da Páscoa. É muito além do que comer chocolate, é muito além do que você comer ovo de Páscoa, né? Porque estão tentando tirar o brilho de Jesus, estão tentando tirar o sentido religioso, o sentido espiritual, para lançar no sentido comercial, né? E aí as crianças ficam doidas querendo ovo de Páscoa e os pais vão lá comprar.
já a parte de comércio, né? Mas a gente não vai entrar aí nesse mérito, né? Para quem conhece a palavra de Deus, sabe a verdade, né? A mentira está aí, mas a verdade ela está aqui, na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Certa feita Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Só quem é escravo, quem não conhece a verdade, mas quem conhece a verdade é livre, é liberto. O seu entendimento é aberto, a sua mente é aberta, o seu coração é aberto, os seus olhos são abertos espiritualmente para entender o que acontece no mundo, o que acontece ao seu redor. As pessoas que são estruturadas na palavra não caem em vento de qualquer doutrina. A pessoa que é estruturada na palavra, ela não vai na empolgação do mundo, né? Adrenalina. Nem todo mundo que ri é feliz, nem todo mundo que festeja verdadeiramente é feliz, nem todo mundo que celebra está celebrando a vida. Muitas vezes a pessoa está celebrando a sua própria morte e não sabe disso. Então, nem sempre sorriso no rosto é sinal de felicidade, nem sempre festa e bagunça é sinal de alegria. É uma alegria passageira, ela tem dia para começar e tem dia para terminar. Mas a felicidade daquele que crê em Jesus, ela é verdadeira. Nem sempre está estampada no rosto, com um sorriso, mas no coração entende que Jesus, ele vem para buscar a sua igreja. Jesus, ele reina, ele vive, como diz a palavra. Ele ressuscitou e ele mora com nós, habita em nós através do seu Espírito Santo, está conosco. E nós devemos respeitar isso. Respeitar essa data tão especial, tão preciosa. Um abraço, um beijo no seu coração. Graça e paz a todos aqueles que seguem a Cristo, verdadeiramente são cristãos e realmente respeitam esse dia, que é a sexta-feira da paixão. Que Deus os abençoe abundantemente em nome de Jesus.